Dar boas-vindas a cada um de vocês. Privilégio muito grande tê-los conosco nesta noite. Tem sido uma alegria poder produzir esse material e eu tenho recebido boas referências, bons retornos das pessoas que têm participado, a cada um de vocês que tem ficado com a gente, que tem convidado amigos. Tem sido um privilégio grande para nós. Gente bonita, nas últimas duas lives, nós falamos a respeito da ansiedade. De fato, a escolha da ansiedade, eu já disse para vocês, primeiro tem a ver comigo mesmo. Eu fui ansioso na década de 80, fiz a minha única endoscopia, e de lá para cá eu tenho estudado a respeito dessa temática. Então, eu tenho falado muito em palestras, em eventos a respeito dessa temática, também atendido muitas pessoas ansiosas. E agora, em tempos de pandemia, a ansiedade exacerbou de tal maneira que nós estamos sofrendo absurdamente deste problema gravíssimo. A pandemia veio democratizar a condição humana e exacerbar a percepção da finitude. É impressionante como nós estamos nos vendo frágeis, pequenos, diante da possibilidade de estarmos na fila da contaminação e, consequentemente, a morte. E essa fila nos deixa com a nítida impressão de que a vida é mutante. O vírus veio mostrar isso para a gente. O mundo mudou de tal maneira com a pandemia que jamais imaginávamos que seria tão rápido, e nós viemos perceber a oscilação, como a vida está oscilante para todos nós o tempo inteiro. Estamos vivendo esta realidade muito clara todos os dias em nossa vida. Por isso, eu trago a sugestão de nós aproveitarmos a água que cai, a flor que brota, a bola que rola, o riso que gargalha, o olhar brilhante, a mão estendida, o ombro amigo, a bola ou bolo na mesa, o vinho na taça, o beijo apaixonado, o abraço apertado, porque um dia, gente querida, nada disso mais será, e nós voaremos. Essa percepção de que voaremos se tornou muito clara em tempos de pandemia. E a morte colou em nós de tal maneira que todos os dias ela nos visita pelas redes sociais e nos mostra em nossa terra e no planeta quantas pessoas morreram diariamente. A pandemia nos pôs frente a frente com a concreção do não ser pessoal. É possível eu ser agora e é possível não ser amanhã. Isso sempre foi assim. Só que no tempo de pandemia, isso tornou mais claro para cada um de nós. E não somente para a nossa própria vida, mas para a vida de nossos queridos, de pessoas que amamos e que estão perto de nós. E por conta disso, o medo exacerbou de tal maneira que nós estamos produzindo, inclusive, o pânico diante da situação da pandemia. E a pergunta que eu trago para nós nesta noite é muito direta: como enfrentar as tensões da pandemia sem perder o equilíbrio e a paz interior? Será que isso é possível? Será que é possível nós vivermos na pandemia e não produzirmos sofrimento existencial? Apenas ficarmos com a dor de existir, como dizia Freud. E aí a minha frase favorita é: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, nós poderemos enfrentar a dor de existir, porque é inevitável, mas o sofrimento que nós produzimos a partir da constatação da dor é opcional. Por isso, eu trago uma palavra que foi uma resposta de Dalai Lama ao ouvir a seguinte pergunta: o que mais o surpreende na humanidade? E ele disse: os homens. Os homens me surpreendem, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro,
e esquecerem o presente de tal maneira que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Esse é o risco, queridos e queridas, que todos nós estamos sujeitos em tempos de pandemia, muito claramente. E eu lembro do Zygmunt Bauman, que escreveu vários livros, e eu os recomendo, inclusive, e ele cunhou a palavra líquido. Então, ele escreveu sobre tempos líquidos, sobre modernidade líquida, sobre amor líquido, e em tempos pandêmicos, tudo se liquefez de uma vez. Tudo está líquido de verdade. O que hoje é, não será mais amanhã. E em meio a isso aí, nós vivemos os tempos de ansiedade, que são angústias imensas que desembocam na alma humana diante da realidade de que tudo muda e eu posso não ser mais daqui a pouco. E eu me lembrei hoje do poema de Gonçalves Dias, Canção do Tamoio, e eu trouxe um pedacinho para nós, quando ele disse: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Esse é um texto riquíssimo, que eu recomendo a leitura para vocês. Mas eu queria apenas mudar o início dessa canção maravilhosa do Tamoio, quando ele diz: não chores, meu filho, eu quero dizer para você: chore, meu filho. Chore, porque a vida é luta renhida. De vez em quando, chorar faz bem para a nossa alma, porque está doendo. E a maneira de expressar a dor da nossa vida é exatamente com o choro. Nós não deveremos continuar pela vida chorando, aí é doentio. Mas chorar quando a dor aperta, quando tudo está difícil, quando as coisas fecham e cercam o nosso mundo, é ser gente. E eu quero convidá-lo a chorar. Quantas vezes no set terapêutico, enquanto psicólogo clínico, eu presencio o choro e eu tenho um respeito imenso por esse momento de dor, de angústia e de lágrima que corre, que não tinha encontrado nenhum outro lugar para derramar, mas encontra no set terapêutico esse espaço de deixar a lágrima acontecer. Então, eu defendo que esse enfrentamento da vida renhida, mas penso que precisamos de pessoas. Eu entendo que pessoas são importantes para nos ajudar a reconfigurar a nossa existência. Eu concordo com Augustin Schutt quando ele disse: pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. Então, nós precisamos de gente para nos humanizarmos, porque não nascemos humanos. Nós nos humanizamos na travessia, no relacionamento, na interpretação da vida, na configuração da existência. E nesse enfrentamento existencial, deparamos-nos com situações limites, com desafios existenciais imensos, que exigem a execução da força de nossa grandeza, nem sempre perceptível. E isso pesa sobre mim de tal maneira, quando eu vejo pessoas competentes, inteligentes, saudáveis, com uma cognição funcionando perfeitamente e não reconhecendo as suas competências pessoais para enfrentar a vida. E eu digo sempre: sofremos por não ter, tendo. Sofremos por não saber que a capacidade já está em nós. E, nesse contexto, a ansiedade se impõe soberana e em nosso psiquismo e produz muito sofrimento. Quanto sofrimento na alma humana pela interpretação que eu faço dos fenômenos. Você não imagina o quanto de sofrimento há nos bastidores da alma humana. Quanta lágrima que jorra aos borbotões, nos silêncios da madrugada. E, como eu disse, numa confissão sincera, num momento de consultório.
Todos os transtornos de ansiedade têm como manifestação principal um alto nível de ansiedade. Então, a ansiedade lidera a nossa geração. A ansiedade é um estado emocional de apreensão, de expectativa, de que algo ruim acontecerá, acompanhada por várias reações fisiológicas desconfortáveis. É o que nós chamamos de sintomatologia da ansiedade, que se apresenta nos momentos em que os fenômenos pesam sobre nós. Quais são os principais transtornos de ansiedade? A síndrome de pânico, ansiedade social, as fobias, de um modo geral, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, e o distúrbio de ansiedade generalizada. Então, eu sempre tenho dito que a ansiedade é a árvore e todos esses transtornos são os galhos desta árvore. Ou seja, só tem pânico quem é ansioso, só tem fobia quem é ansioso, só tem toque quem é ansioso. Então, para resolver esses problemas, tem que tratar com a questão básica e não apenas lidar com a sintomatologia que aparece e que é diagnosticada. Então, o que é a ansiedade? É o sentimento de perigo frente a alguma coisa a ser temida, ou no futuro próximo ou no futuro distante. O nosso cérebro, que tem um sistema de vigilância, quando percebe uma ameaça, desperta em nosso corpo, especialmente através dos hormônios, adrenalina e cortisol, e acorda todo o nosso corpo para o enfrentamento do perigo. A ansiedade, então, é esse receio exacerbado e sem razão para o momento. Hoje, como dia 1º de maio, alguém pode ficar ansioso por um enfrentamento do dia 15 de maio. Só o ser humano enfrenta esse tipo de ansiedade, que é essa antecipação do futuro desastroso, e ela se vê perdendo. É essa preocupação permanente com o futuro. Ela tem dificuldade de ficar comigo agora, nessa live. Ela tem dificuldade de pensar o que está ouvindo nesse momento, porque a cabeça dela voa periodicamente para outras coisas e para outras tensões da vida. É um medo de um desastre iminente e da morte. E em tempos de pandemia, isso é muito presente. Mas eu quero afirmar que as estatísticas PSI têm mostrado que 90% dos nossos medos não acontecem. Aleluia! Porque se acontecessem, nenhum de nós estaria mais aqui. Porque quantas vezes a gente já pensou que morreria naquele voo, que morreria naquela doença, que aquela situação nos mataria, e nós escapamos. Então, o ansioso, a ansiosa, é alguém que perde para si mesmo. Ela não perde para o problema, ela não perde para a dificuldade, ela perde para si mesma pela interpretação que faz dos fenômenos. Por isso, cuide-se, aprenda a cuidar de você. E eu tenho visto que nós cuidamos melhor do celular do que de nós mesmos. Nós cuidamos para que o celular não tome chuva, não caia dentro d'água, não receba impacto, nós higienizamos o celular, nós fazemos limpeza dos arquivos desnecessários, cuidamos dele, guardamos bem, mas a nossa vida, nós não temos uma limpeza da lixeira, nós não nos precavimos, nós não nos cuidamos, e a nossa vida vai fluindo nesse adormecimento existencial, nessa loucura dessa geração. Eu penso que a ansiedade é um mau hábito mental aprendido que condicionou a mente humana pela prática repetitiva. Então, eu penso que a ansiedade não é genética. A ansiedade é uma aprendizagem da travessia da vida. São pensamentos que já encontramos pensados na família, na escola, na igreja, no grupo de amigos, na sociedade de um modo geral, e nós incorporamos adaptativamente e os desenvolvemos. Então, nós nos tornamos nosso um hábito doentio do ambiente social. E como ele se torna nosso, o nosso cérebro se apropria disso para produzir comportamento.
e na sua esmagadora maioria é pensamento ansioso e aparece em forma de sintoma. Então, nós encontramos pensamentos pensados, que são as ideologias que encontramos quando chegamos ao planeta Terra. E em cada grupo ou instituição social que formos inseridos, a ideologia existe. É impossível ir viver sem ideologia. E aí eu lembro de Cazuza, quando ele cantou dizendo que era uma ideologia para viver. Na verdade, ele já tinha uma ideologia. Nós funcionamos em ideologia. O nosso cérebro, ao sair de uma, entra em outra. Porque se ele vivesse sem ideologia, ele entra em crise, ele entra em transtorno, ele entra em angústia, porque ele precisa de dados para viver. Então, pensar é uma grande aventura da condição humana, ou seja, só os humanos pensam como os humanos pensam. E aí vem uma pergunta muito simples: somos livres para pensar? Essa é uma pergunta simples, mas extremamente delicada, porque, pessoalmente, eu penso que não somos. Não somos livres para pensar, porque a mente humana é refém de um banco de dados construído na travessia e que chamamos de experiência pessoal. As minhas experiências são armazenadas em meu banco de dados interno, e aí eu vou funcionando a partir das experiências. Dirigir é isto, fazer palestra é isso, escrever é isto, preparar um almoço é isto. Nós sempre buscamos referências num banco de dados existencial, e a partir dele nós passamos a referendar a nossa existência. E eu tenho aprendido que pensamentos libertam. Pensamentos libertam a vida desse banco de dados, mas pensamentos também aprisionam e oprimem a alma humana. Então, nós precisamos descobrir o tipo de pensamento que está girando em nossa vida. Tome consciência de sua base de dados mentais e busque reformulá-la periodicamente. Só o ser humano é capaz disso. O nome disso é autoconhecimento. Então, se conheça, se perceba, tire um tempinho para fazer o que o irmão Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Perceba o que você conquistou na travessia e perceba aquilo que não lhe serve mais. E aí você vai fazer o exercício que o apóstolo Paulo recomendou, dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aí que você vai construir uma nova mentalidade, com novos conteúdos, com novos bancos de dados, quando você compreende que você tem condição para renovar a sua vida e os seus pensamentos. William James foi um grande pensador em psicologia, e ele disse o seguinte: mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. E eu tenho percebido isto, queridos. No espaço terapêutico, eu tenho visto a evolução de pacientes e isso me alegra profundamente. Ver pacientes mudando a maneira de pensar, compreendendo suas competências, renovando o seu banco de dados e construindo novos saberes e um viver mais leve, administrando a sua existência. Anthony de Mello disse o seguinte: nada mudou, exceto minha atitude. Portanto, tudo mudou. O mundo de fora continua, mas dentro de mim tudo mudou, porque eu mudei por dentro. O grande mestre Jesus Cristo disse: se teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado. E esse olhar é uma construção pessoal que cada um de nós faz na travessia da vida. Então, essa base de dado mental é o material primário que utilizamos para as ações interpretativas que fazemos dos fenômenos da vida. Se está chovendo, você tem um banco de dados para interpretar a sua vida na saída para o trabalho. Se o sol está quente, você tem um banco de dados para interpretar esse sol. Se você pega o engarrafamento,
você tem um banco de dados para funcionar a sua vida no engarrafamento. Se você vai fazer uma palestra, vai cantar uma canção, vai liderar um grupo, você tem um banco de dados que vai nortear as suas ações e emoções nesse momento. E o que pode gerar ansiedade, né? Esta comorbidade em muitos transtornos mentais. Então, esse banco de dados pode gerar ansiedade. E eu tenho visto que a ansiedade está na base de muitos outros transtornos mentais. A depressão, por exemplo, normalmente, o depressivo é alguém ansioso. Então, a ordem de prioridades do ansioso, da ansiosa, tem deformações. Tem dificuldade de focar uma coisa de cada vez. Ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não aprendeu a viver um dia por dia. E eu quero estimulá-lo a viver, estimulá-la a viver um dia por dia. Eu criei uma metodologia simples para ensinar a respeito de ansiedade, que eu chamo de 3 degraus da ansiedade. E eu queria que você pensasse naquela escadinha médica de 3 degraus, onde o degrau de cima é a sintomatologia da ansiedade. O degrau do meio é o medo. E o degrau de baixo, o primeiro degrau, é baixa autoestima, ou seja, autoconfiança negativa. Sabe o que eu tenho visto no consultório? É que todo ansioso, não tem exceção, todo ansioso não confia em suas competências. Todo ansioso tem uma percepção de si mesmo muito negativa e não acredita em suas potencialidades. Por conta disso, quando surge o desafio, ele produz o medo. Isso é inconsciente. O medo aparece como resultado da percepção da incompetência. E esse medo produz o que chamamos de sintomatologia da ansiedade. E aí eu tenho visto muitas pessoas buscando tratar o sintoma. E eu quero recomendar a você, a partir do sintoma, mergulhar na causa básica, que é a autoconfiança. Então, eu penso que se eu puder ajudar meus pacientes a acreditarem em suas competências, eles vão diminuir a produção do medo e, consequentemente, baixar profundamente a ansiedade. Então, os sintomas básicos da ansiedade são vários, mas eu relacionei alguns. Tremores ou sensação de fraqueza, especialmente nos membros superiores e inferiores, tensão ou dor muscular, inquietação. O ansioso é muito inquieto, ele senta, levanta, cruza as pernas, troca de posição o tempo todo, falta de ar ou sensação de fôlego curto. E em tempos de pandemia, a ansiedade é muito confundida com o coronavírus. A pessoa chega na emergência sofrendo de falta de ar, com a sensação de fôlego curto, e ele não tem nada. O teste do vírus dá negativo. O que ele tem é a ansiedade, ele está sofrendo de ansiedade. Taquicardia, palpitações, boca seca, náusea, diarreia, insônia, gastrite, anorexia, nervosismo, riso ou choro, e aí vai, vários sintomas. Agora, ouça, interessante esse dado: 70% de nossas doenças são psicossomáticas. Ou seja, se nós resolvermos o nosso problema no banco de dados mental, 70% das nossas doenças já serão saradas aí. Então, nós só iremos adoecer com doença de verdade, porque nós produzimos muito adoecimento com a nossa mente. Um cardiologista escreveu um livro maravilhoso, e o tema do livro é Quem Ama Não Adoece. Eu queria sugerir que você lesse esse livro, e nesse caminho de quem ama não adoece, ele diz o seguinte: quando eu era atendente na saída do meu curso de medicina, na emergência hospitalar, eu percebi que muitas pessoas chegavam sofrendo e não tinham doença física, sofrendo de taquicardia, de angústia existencial, e não tinha nada no físico. Eu examinava a pessoa e tudo era negativo. E essa pessoa, com 4 dias, voltava sofrendo a mesma coisa.
E eu percebi que o problema estava na questão mental que essa pessoa estava administrando a sua vida, ou seja, na questão dos pensamentos. E Vigílio disse uma coisa interessante: feliz aquele que pode conhecer a causa das coisas. Por isso, eu quero mencionar rapidamente algumas causas, e a maior delas para o problema da ansiedade. A família é um grande espaço de adoecimento e de saúde mental. Conflitos familiares reverberam emocionalmente na vida dos membros da família, conflitos emocionais, violências, espancamentos, estupros, assaltos, conflitos de valores, medo da liberdade. A influência da mídia hoje é um drama imenso no problema da ansiedade, especialmente em tempos de pandemia, que você ouve o tempo todo sobre morte, 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 e determinados jornais colocam a quantidade de gente que morreu no dia fixado na tela. Tudo muda, mas aquela tela fica fixa. Morreram 3.508 pessoas, 650 e tantas foram contaminadas hoje, 30 e tantas mil contaminadas hoje. E isso fica girando na sua cabeça como banco de dados. E esse é um problema. Os programas policiais são terríveis para as nossas emoções. Você já começa o dia ouvindo sobre os tipos de mortes da noite anterior. Você não imagina o mal que isso faz para quem está começando o dia, encher sua mente dessas informações. Muitos estão alienados do fundamento do ser. O homem perdeu o contato com o sentido do viver, perdeu o contato com o alicerce do seu próprio ser, e ele vive alienado. Ele se alienou de Deus, da espiritualidade saudável, se alienou do próximo e se alienou até de si mesmo. Quantas pessoas eu encontro perdidas de si mesma? Cuidaram dos filhos, cuidaram de alunos, cuidaram de funcionários, cuidaram de muita gente e agora não sabem o que fazer com elas mesmas porque se aposentaram. E agora não sabem quem é essa pessoa que ficou comigo e estão perdidas. Agora, queridos e queridas, eu penso que o maior problema, a maior causa da ansiedade é a autoestima negativa. Por isso, eu quero convidar você a estudar a autoestima. Eu produzi um livro a respeito de autoestima e eu o intitulei Autoestima, Base de Tudo, porque eu acredito que a autoestima está na base do adoecimento mental. Se você tiver autoconfiança, se você acreditar em suas competências, você não irá produzir a ansiedade patológica. Então, pensamentos negativos, incapacitantes a respeito de si mesmo, são neurotizantes. Essas pessoas imaginam sempre coisas ruins acontecendo. Isso é um desastre para as emoções. Isso como prática desde a infância. É muito comum pessoas me falarem, doutor, desde pequeno eu sou assim. Isso não é genético. E eu digo, não, você aprendeu do espaço em que você nasceu. E você foi desenvolvendo isso na vida. Mas se você reformular o seu banco de dados, você vai alterar o seu comportamento e a sua percepção da vida. E qual não é a minha alegria quando eu vejo muitas pessoas fazendo essas alterações mentais e a vida fluindo com leveza. Eu tive o privilégio, mais uma vez esta semana, de dar alta a 2 pacientes. Que coisa gostosa! Você poder ajudar pessoas que chegaram em sofrimento psíquico muito grande e depois vão reformulando suas vidas, construindo novos pensamentos, aprendendo a pensar certo e evoluem, e aí não precisam mais de estarem em terapia, vão continuar em sua vida. Mas olha, queridos e queridas, a ansiedade tem 3 classificações simples. A primeira é a ansiedade real, que eu chamo de ansiedade normal. Todos os seres humanos, inclusive muitos animais, têm essa ansiedade real. É a ansiedade diante do perigo, é a ansiedade diante do problema que se apresentou, que é um fato. É o incêndio, é o carro que bateu, é a minha perna que está presa nesse carro e eu estou a ponto de explodir aqui porque a gasolina está pingando. Então, nesse momento, a ansiedade está a 1000.
Isso é a ansiedade real. Para essa ansiedade não tem cura, não tem remédio, não tem terapia. É condição humana para a sobrevivência. Mas, em segundo lugar, tem a ansiedade existencial. Essa ansiedade só os humanos a possuem. Então, essa ansiedade é que nós questionamos a vida, e eu vou falar um pouquinho sobre ela. E, em terceiro lugar, a ansiedade patológica. Aqui é o adoecimento. Aqui, de fato, é quando se instaurou o grande problema e já tem a angústia, já tem a gastrite, já tem as dores, já tem a insônia, e tudo está instalado na vida dessa pessoa. Thomas Fuller disse o seguinte: quem não deseja navegar até que todos os perigos tenham passado, jamais deve se lançar ao mar. Há pessoas que ficam esperando os tempos melhorarem para começarem o seu projeto de vida e pôr em prática os seus sonhos, mas a vida sempre terá dificuldades. Fernando Pessoa disse o seguinte: navegar é preciso, viver nem tanto. Então, nós precisamos nos lançar ao mar, apesar dos perigos da navegação e até da morte. Então, essa ansiedade se apresenta para nós de várias maneiras, como ansiedade real, ansiedade existencial e ansiedade patológica. E Francisco Otaviano, no seu poema Ilusões da Vida, ele disse: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi aspecto de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então, enfrentar a vida é enfrentar a dor de existir, que está presente em todos nós. Então, a ansiedade existencial é quando nós fazemos pergunta: de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, qual o sentido da vida, qual a minha colocação no mercado profissional, com quem vou me casar, e agora que estou casado, como administro minha vida, como me livrar deste casamento que não funciona, como me sustentar em tempos de pandemia. Então, são perguntas que só os humanos fazem. Todos os humanos, gente, em todos os tempos da história, buscaram um sentido para suas vidas. E o físico Marcelo Gleisi disse o seguinte: o sentido da vida é a busca de sentido. Então, nós sempre estamos buscando novos sentidos para a curva da estrada que mudou tudo em nossa existência. É um acidente de carro que você pede a mobilização do seu corpo. Mudou tudo. A partir daí, você tem que buscar um novo sentido para a sua existência. Esta é uma inquietação que está em todos nós, habita-nos invasiva, permeia o nosso mundo interior, desrespeita a nossa privacidade e aparece nos momentos mais inoportunos da vida. A ansiedade se impõe e aparece em nossa vida. Então, a ansiedade existencial aparece forte naqueles que assistem aos enfermos. Gente, aqueles que assistem aos necessitados, médicos de emergência, pessoas que estão atendendo em UTIs em tempos de Covid, a ansiedade está lá em cima o tempo todo. Pessoas, por exemplo, bombeiros, que estão assistindo vítimas de tragédia, é um sofrimento imenso que desemboca na alma desses profissionais, e com um risco grande de se tornar a ansiedade patológica. Essa é a vilã, é a irmã gêmea da ansiedade existencial, mas é quando o problema já adoeceu. Aqui você já tem a gastrite. Você não tem mais apenas a ansiedade, ela já evoluiu para uma gastrite. Então, apresenta-se desproporcional às dificuldades, ao perigo que ameaça, tornando-se improdutiva no enfrentamento da vida. É geradora de muitos transtornos e somatizações. Como nós sofremos com a ansiedade patológica. É quando se instala o sentimento de fracasso e de insuficiência crônicos e generalizado. É nesse momento que corre risco a vida, que a pessoa encontra um dessentido existencial e quer se jogar do prédio, quer se jogar debaixo do caminhão, quer tomar veneno, quer dar um tiro na cabeça.
Eu não posso nada, sou incapaz, não vai dar certo, não vai chegar a tempo, comigo não funciona, tudo dá errado, o avião vai cair, o elevador vai dar defeito, porque comigo tudo é um desastre. E aí vem o sofrimento. E esse pensamento é nocivo e sufocante, mina a qualidade de vida e prejudica a saúde de suas presas. É como os garras que nos apertam e nos sufocam e tiram o sentido da vida. É a permanência do desagradável estado de insegurança permanente do futuro. Ele está sempre presente em nós. E a ansiedade pode ser qualificada também como excesso de futuro. Então, a ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e o estresse é excesso de presente. Então, esses três problemas estão misturados em nossa vida, que são problemas dos excessos. E essa postura da patologia afeta a vida pessoal, afeta o aprendizado, afeta as relações familiares, afetam as relações sociais, mas tudo isso eu aprendi em minha vida. Muitos de nós aprendemos na infância o pensamento ansioso e vamos levando para a vida inteira. A pessoa acaba temendo os perigos, encolhendo-se, e isso paralisia ou paralisa a sua vida. Então, como administrar essa ansiedade patológica, que é o que mais temos, é o que mais recebo no consultório, como nós poderemos ajudar? Primeiro, a psicoterapia é extremamente eficiente na ajuda da ansiedade. Então, se você é ansioso, se você é ansiosa, não ache que sozinho você irá se tratar, que tomando um chá, isso vai resolver. Tomando um comprimido que minha mãe está tomando vai me ajudar. Ajuda, mas não resolve. É como a dor de dente. Você toma um analgésico, alivia a dor, mas o problema do dente continua. Então, nós precisamos buscar ajuda psicoterapêutica e, em alguns casos, ser encaminhado para o psiquiatra, para prescrever uma medicação que possa aliviar a sintomatologia. Entenda, eu penso que o medicamento não cura a ansiedade, mas o medicamento ajuda nos momentos de grandes angústias para aliviar a pressão e a pessoa poder voltar a dormir, voltar a funcionar, sua vida pacificar. E aí, no processo da terapia, é que ela vai tratar o problema da ansiedade. Eu tenho um livro que eu quero recomendar para vocês, é um livro interessantíssimo, da editora Fiocruz. Esse livro aqui, Medicalização em Psiquiatria, é um livro maravilhoso, uma pesquisa muito séria, que vale a pena você ler sobre a importância e a desimportância do medicamento para a saúde mental. E eu quero recomendar a você, se você é ansioso, ansiosa, não vá primeiro ao médico clínico, não vá primeiro ao psiquiatra. Busque primeiro um profissional da psicologia e ele vai avaliar o seu quadro. Se precisar, tenho certeza, ele vai indicar você, um psiquiatra da confiança dele, do trabalho dele, e eles vão trocando figurinhas a respeito do seu problema, e isso é importante para a nossa vida. Então, nós deveremos buscar primeiro o profissional da psicologia, depois ele encaminhará você em outras possibilidades. Eu já tenho dito para vocês nas lives anteriores que eu tenho um programa de saúde mental e esse programa funciona muito bem para os casos de ansiedade, mas eu percebo que nós precisamos praticar. Esse programa não funciona apenas você recebendo de mim e guardando. Você precisa praticar. E esse programa tem 5 pilares: pensar certo, atividade física, alimentação saudável, grupo de apoio e espiritualidade saudável. E aí você vai aprender a funcionar a sua vida estruturado nesses pilares, e isso vai enriquecer sua existência. E uma coisa que eu tenho ensinado é que viver é escolher todos os dias e várias vezes ao dia
fazer escolhas e buscar crescimento e desenvolvimento em nossa vida. E esta noite, o meu desejo é que você escolha cuidar de si mesmo. Você é importante para você. Pelo amor de Deus, entenda isso. Sem você, você morre. Você só existe em sua companhia e nós não percebemos isso ainda. Por isso, a gente não tem cuidado na alimentação, não tem cuidado do sono, não bebe água suficiente, não faz atividade física e, quando adoece, quer sarar. Me dá vontade de dizer, ô infeliz, por que que você agora não colhe a sua doença e morre? Mas agora você quer sarar. Você tratou mal a sua vida o tempo inteiro e agora que adoeceu, você quer saúde. E eu entendo que essa saúde é possível e você pode aprender a viver de outro jeito a partir da mudança mental. Porque a ansiedade gera uma angústia imensa. Um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com a ansiedade, nos ensinou Esopo, filósofo antigo. Por isso, eu quero convidar você a compreender que o milagre não é apenas andar sobre as águas. O milagre é caminhar sobre a terra verde no momento presente, apreciar a paz e a beleza que ela nos oferece agora. A única coisa de que necessitamos é encontrar como voltar a trazer nosso corpo e mente para o momento presente, parar dessas realidades do futuro e viver o agora, poder tocar tudo que refresca, cura e maravilha a existência. Thich Nhat Hanh é um pensador muito importante nesta área. E eu lanço mão aqui do educador Paulo Freire, quando ele disse: ninguém muda ninguém, ninguém se muda sozinho. Mudamos a partir das decisões pessoais na interação com o outro. Então, nós só crescemos na companhia, no relacionamento e nas interações sociais. E aí eu quero deixar para você a poesia de dois violeiros brasileiros que amo, e é uma das minhas músicas preferidas da MPB, que é Tocando em Frente. E ele diz o seguinte: ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Então, nós precisamos tocar em frente e levar a vida pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história e carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz. Por isso, ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada um ser carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Eu acredito no humano, acredito em você, acredito em suas competências e acredito em minhas competências. E eu sei que fomos criados com muitas possibilidades e potenciais, e nós precisamos usá-los no enfrentamento e no direcionamento da vida. Nesse momento, então, eu encerro a minha exposição e quero convidá-lo para a próxima live, de hoje a 15, quando eu encerrarei, se Deus quiser, falando sobre dicas práticas de como você pode administrar a ansiedade
e superar esse terrível mal que assola e mata a beleza da vida que pulsa em nós e a ansiedade tem nos destruído. Um grande abraço, um beijo grande para cada um de vocês. E eu quero abrir agora para as nossas perguntas, as nossas interações por alguns instantes. Hoje, inclusive, eu não poderia ficar mais tempo. Será um pouco de interação e eu tenho um compromisso familiar que eu preciso sair logo em seguida.